Nós estamos agora chegando na última etapa da temática do ano. Põe, Paulinha, faz favor. Ela já está aqui no telão, mas põe aí para mim, Tiago, né? Que está aí. Põe para quem está em casa lembrar do nosso tema anual. Essa é a desconstrução de crenças e crendices, foi o que nós pensamos para trabalhar no ano de 2023 e reconstruir ou solidificar a fé verdadeira em Cristo Jesus. Ou seja, é pregar o mesmo evangelho que nos foi legado por nossos pais, no mundo novo. E é um mundo novo, um mundo totalmente diferente. Nós não somos tão velhos, eu não sou tão velho assim, e já vejo quanta coisa mudou. Os nossos meninos, então, eles não conhecem um mundo de 20 anos atrás. Mudou muito. Então, esse é o nosso foco nesse ano de 2023. Para novembro, que é a última etapa, nós definimos o tema assim: a mudança de mundos. Né? Pode tirar, viu, Tiago? Obrigado. A mudança de mundos e a nossa fé. E nesse mês de novembro nós vamos falar da nossa fé experimentalmente autêntica e robusta. Ou seja, uma fé que ela possa ser vivida de fato, de uma forma experimental, né? De uma forma vivida, autêntica e intelectualmente robusta. E hoje eu vou falar, caiu para mim, vocês sabem que todos os temas são divididos durante o ano. Quem vai pregar o quê? E caiu para mim falar de um tipo de especial de fé. Essa fé intelectualmente robusta, sólida, e é pronta para resistir aos desafios intelectuais desse novo mundo. É claro. Pessoal, esse mundo continua muito cético. Muito mais secular do que tudo. As coisas da religião, da piedade, já não estão mais no foco de muitas pessoas e de muitas famílias. Esse mundo, em constante mudanças, tem direcionado o seu leme para um lugar perigoso. E a fé que eu quero falar hoje com vocês, essa intelectualmente robusta, é aquela que baseia a sua fundação, ou seja, ela é sólida em raciocínios, evidências e reflexão crítica, que difere de uma fé cega, uma fé que não aceita. Uma fé que vive, a fé cega é aquela que ouve qualquer coisa e aceita qualquer coisa e come qualquer coisa. A nossa fé precisa ser experimentalmente robusta, de uma forma intelectual, que uma fé que não aceita crenças sem questionar e sem também um apoio da razão. Isso não quer dizer que a gente vai virar um fundamentalista do lado de lá, mas não vamos virar um cético do lado de cá. Então existe um meio termo para isso, e eu quero compartilhar com vocês uma experiência do nosso irmão, o apóstolo Paulo, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 17, versos de 10 a 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versos de 10 a 15. Eu convido vocês a ficarem de pé. Nós vamos ler. E eu vou ler do telão, que está lá na revista atualizada, e você está em casa também vendo nessa versão. Diz assim a palavra do Senhor. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se então à sinagoga dos judeus. Ora, estes em Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim como haviam sido pregadas. Com isso, muitos deles creram. Mulheres gregas e de alta posição e não poucos homens. É interessante essa observação de São Lucas, né? O escritor dos Atos dos Apóstolos é São Lucas. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia foram lá
excitar, né, excitar e perturbar o povo, porque a palavra devia ser pregada para o judeu, né? Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram lá. Os responsáveis por Paulo levaram até Atenas e regressaram trazendo ordens de Silas e Timóteo para que mais depressa possível fosse ter com eles. Só Deus abençoe a leitura desse texto no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Paulo, então, tem uma experiência muito linda com os bereanos. E eu quero falar com vocês uma fé que é intelectualmente robusta. Ela precisa ser como os de Bereia. Elas têm que ser como os de Bereia. Aqueles que vão e checam. Não ouvem qualquer coisa, sabe por quê? Aqueles que ouvem qualquer coisa sem um elemento crítico, eles são tocados como o vento toca a palha e vai para qualquer lado que o vento mandar. Os bereanos, eles, ao contrário, eles tinham uma postura muito clara de checar aquilo que, inclusive, o apóstolo Paulo estava falando. Vocês têm que lembrar que nessa sequência aí, Paulo vai a Atenas. Quando Paulo está no Areópago, Paulinha, depois você põe para mim aí a sequência do texto, Paulo tem uma experiência interessante também. Então, ele é chamado lá para nós, né? Quando ele chega no Areópago, Paulinha, obrigado. Isso, não, é mais para frente um pouco. Eu só quero lembrar vocês o seguinte, Paulo tem uma experiência muito marcante de falar assim, os bereanos são aqueles que checam a palavra de Deus. Então, e Paulo vai ter uma experiência em Atenas. Vocês viram que ele foi para Atenas, não é? Os de Bereia checaram a palavra. Vai Paulo para Atenas. E a Paulo está lá em Atenas, observando todas as coisas. E a palavra de Deus diz assim lá no versículo, então, 32. Não, no 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Ou seja, vocês estão de parabéns. Porque eu passei e observei os objetos do vosso culto e encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que vos anuncio. Presta atenção. E Paulo vai começar a discorrer sobre esse Jesus maravilhoso. Lembra de uma coisa, os bereanos, não esqueça dos bereanos lá. E essa experiência tem que estar ligada com a fé robusta intelectualmente do apóstolo Paulo. O Areópago era o lugar onde a cátedra helenista na Grécia, em Atenas, se reunia. Ali não era qualquer pessoa que pudesse entrar. Não era qualquer um que pudesse falar, eu quero falar no Areópago. Não. Para participar do Areópago, eram pessoas que extremamente competentes intelectualmente, gente muito importante, e a convite deles. E Paulo, então, criando a confusão em Atenas, lá depois do versículo 16, quando Paulo fala que ele estava em Atenas, olha aí para mim, Paulinho, ele estava lá em Atenas, está vendo lá no 16, enquanto Paulo os esperava em Atenas, né, e o seu espírito se revoltava em face à idolatria dominante na cidade. Lembra que Paulo está lá em Atenas, ficou muito revoltado, por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, mas também ele ia para a praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e outros estoicos, eram correntes filosóficas distintas, contendiam inclusive com o apóstolo Paulo. Havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? E outros diziam assim, parece que é um pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus Cristo e a ressurreição. O 19 diz assim, então, tomando consigo, levaram para o Areópago, dizendo, poderemos saber que doutrina é essa que você ensina? Percebe o movimento? Ele tem uma experiência em Bereia. O pessoal fala assim, Paulo, o que você está dizendo? Isso que você está dizendo é a verdade? E confronta Paulo, e Paulo mostra que é a verdade. E ele chama dos bereanos de mais nobres. Aí ele vai para Atenas, num processo. Ele entra em Atenas e revolta com a religiosidade. Na verdade, ele se revolta com a parte tão idólatra da cidade, o povo idólatra.
Aí ele tem a oportunidade de ir para o Areópago. E ele começa dizendo: senhores atenienses, em tudo percebo que vocês são religiosos, parabéns. Eu até andando no meio dos altares, lembra que ele estava revoltado? Ele falou assim: eu andei no meio dos altares de vocês e descobri um, que tem um nome assim, o Deus desconhecido. Porque os helenistas, eles tinham que ter certeza que não esqueceriam de nenhum dos seus deuses. Então eles erigiram um altar assim. E ele fala assim: é sobre esse Deus que eu quero falar com vocês. Acabou, ué. Acabou. Mas lá na frente, depois passa no versículo 24, faz favor. Ele fala assim, ele começa então a falar sobre Deus. Ele fala assim aqui: o Deus que eu estou falando, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas. Ele é o Deus criador de todas as coisas e não precisa de nada. E só Ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, fixou tempos previamente estabelecidos, limites da habitação do homem para buscarem a Deus, se porventura tateando possam encontrar. Fez uma crítica severa ao processo de idolatria. E agora, olha só, a sabedoria de Paulo. Ele pega a filosofia pagã e usa no seu sermão e aplica no seu sermão de maneira linda. Como os vossos poetas têm disso, porque dele também somos geração. Ele vai citar justamente a poesia, a filosofia do pagão. Ele continua, ele vai falar de Deus, né? Puro 29, por favor, vai no 30. Ele vai dizer assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, inclusive de vocês. Vocês estão vendo com que habilidade ele está questionando e exortando o povo de Atenas, os cátedras de Atenas. Agora ele fala o seguinte: ele notifica aos homens, e a vocês agora já estão notificados, em toda parte, que se arrependam. Continua, ele diz assim: porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, Jesus Cristo, que ele destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o diante dos mortos. E assim ele vai. Quando eles começaram a falar, ele começou a lidar, a situação ficou complicada. Lá no final, eu vou parar aqui, depois vocês leem esse capítulo 17 de Atos, ele é lindo. Vocês voltam lá e falam assim: muitos creram no Evangelho. Nossa fé precisa ser uma fé como os de Bereia, que checam. Inclusive o apóstolo Paulo, quando pregava. Paulo vai a Atenas e precisa ter a fé de Paulo, que não se intimida diante dos desafios. Precisamos cultivar essa fé. E eu quero compartilhar com vocês algumas lições dessa fé robusta intelectualmente. Primeiro, que eu preciso, a lógica nossa para ter essa fé, eu preciso me empenhar em buscar conhecimento, porque essa é a nossa responsabilidade. A minha responsabilidade e sua é a busca de conhecimento. Não podemos ser ingênuos ou tolos. A leitura crítica das Escrituras, o aprendizado do mundo secular, o apóstolo Paulo estava mostrando, os bereanos estavam mostrando isso. Esse povo estava falando assim: não, nós devemos ser críticos naquilo que lemos. Um princípio de uma fé intelectualmente robusta é a busca pelo conhecimento, e essa tem que ser a nossa responsabilidade. O apóstolo Paulo, ele foi um homem que buscou conhecimento. Na verdade, no capítulo 22 desse mesmo livro dos Atos, no versículo 3, ele se apresentando, ele fala assim: olha aqui, eu fui ensinado aos pés de Gamaliel. Está vendo? Eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia. Tarso era uma colônia romana, e ele conseguiu, porque era território judeu, mas se tornou uma comunidade romana por ordem do César. E aí aconteceu o seguinte: ele virou cidadão romano e cidadão judeu. E ele fala: eu sou judeu.
Criei-me na cidade de Tarso e fui instruído aos pés de Gamaliel, meu amigo, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados. O cara era inteligente. O cara, lá no Areópago, quando chamaram e mandaram Paulo abrir a boca, ele abre a boca em grego fluente. Eles devem ter falado assim: olha o judeu, não? O menino é sabido. Abriu a boca e falou e deixou todo mundo pasmo. Muitos creram, alguns creram. Ele tinha uma fluência e sempre um estudioso na Bíblia. Mas os de Bereia sempre estavam lá, falando assim: vamos checar. E Paulo buscando conhecimento o tempo todo. Nós devemos ser como Paulo e como os bereanos. A nossa fé é robusta. Intelectualmente, ela tem uma capacidade de analisar, de questionar, de avaliar as nossas crenças à luz da razão e do conhecimento disponível, tanto religioso como secular. Implica a gente estar disposto, inclusive, a considerar as evidências contrárias àquilo que pregamos. Precisamos estar abertos a uma opinião de novas informações e ver o que Deus tem para nós. Essa é a nossa postura. Essa é a postura dessa igreja enquanto missional reformada. Essa é a postura que a gente prega, mas nós pregamos a palavra de Deus. Estamos dispostos a todo tempo a olhar, a voltar os olhos para a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Só dar uma nota de rodapé que eu abro para você aqui. Essa busca de conhecimento, que é a nossa responsabilidade, precisa ser feita em todo o tempo. Em todo o tempo. Se você parou de estudar, está errado. Está errada. Voltar a estudar ou... Se não dá para voltar para a faculdade, voltar para fazer algum curso formal, vai na internet, compra alguns cursos. A sua mente precisa se exercitar. Você precisa estudar. E essa igreja faz isso intencionalmente. Estimula as pessoas ao estudo. Fecha a nota de rodapé. Presta atenção no apóstolo Paulo que nós lemos ali. Ele ele recebeu os bereanos com alegria. Que bom que eles são mais nobres, porque eles checam a verdade. E Paulo estava pregando a verdade. E ele bateu palma e ficou feliz, deu cambalhota. Vai para Atenas, e não somente prega nas sinagogas, mas ele vai por todos os cantos falando que Jesus Cristo é Senhor. E ele fala com os cátedras, com o top dos filósofos e pessoas importantes de Atenas, do mundo helenista. Ele fala com eles: vocês já estão notificados, você tem que arrepender e confessar Jesus, o ressurreto. Ele sabia que falando na praça, falando nas sinagogas, falando onde quer que ele ia, alguns seriam salvos, e foi o que aconteceu. Porque o apóstolo Paulo sabia que a fé e a razão podem e devem andar juntas. E nós, como cristãos, precisamos seguir esse exemplo. Buscar estudar, e ainda mais a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Com afinco, nós temos a responsabilidade de explorar as questões da fé e as questões das nossas crenças à luz da razão. Não podemos simplesmente, por tolice ou ingenuidade, não olhar a Bíblia Sagrada com a razão. Nós, os presbiterianos, temos uma boa fama de sermos a denominação que procura estudar a Bíblia Sagrada. Como vocês sabem, eu não tenho dado aulas recentemente, mas durante um tempo, durante 11 anos, eu dei aula em algumas instituições de teologia, faculdades teológicas aqui em Belo Horizonte, lá na Universidade Mackenzie, em São Paulo. Aqui eu dei aulas para algumas faculdades teológicas batistas. E em um determinado momento eu convidei um dos meus alunos para pregar. Ele falou: pastor, eu vou pregar na igreja presbiteriana. Porque é essa fama que nós temos. Aqui, vamos manter a boa fama? Vamos estudar a Bíblia, senhor. Vamos ser bereano. Por isso cabe a nós, como os bereanos, checar constantemente os argumentos para saber se de fato aquilo que é pregado ou ensinado desse púlpito aqui
desse púlpito aqui, eu estou falando de mim, é aquilo que está na Escritura Sagrada, na Bíblia Sagrada. E por isso eu preciso ter um pensamento crítico e aguçado para estudar a Bíblia. Essa é uma coisa que eu preciso fazer, a nossa responsabilidade de buscar conhecimento. A segunda coisa é, precisamos ter um diálogo respeitoso, porque essa é a nossa busca. Nós precisamos buscar isso, ter um diálogo respeitoso para com os que estão ao nosso redor, para com aqueles que não pensam iguais a nós. Paulo não confrontou os atenienses, viu lá, com arrogância, nem com presunção, porque ele tinha verdade. Ele tinha verdade, mas ele foi com muito respeito, dialogou com eles. Ele conheceu a cultura deles e as suas crenças. Ele, antes de exortá-los, ele sabia do que estava falando. A fé dele era aliada com um elemento crítico, uma razão crítica, postura muito respeitosa ele teve, porque isso é sábio e é de Deus, entendeu? Entendeu o que eu estou falando para você? Que você precisa sair por aí, nas praças, onde quer que Deus coloque você, para que você possa ter respeito com aqueles que pensam diferente de você, sem deixar de exortá-los como Paulo fez. No mundo diversificado, o diálogo respeitoso, ele é muito... as pessoas dão muito valor a um diálogo respeitoso, inclusive com tantas diferenças crenças. Quando eu mostro amor e compreensão, mesmo quando eu discordo, eu sou ouvido. Nosso chamado não é o confronto por confronto. Não, o nosso chamado é para que nós vivamos e pregamos com vida e com palavra as pessoas, para que nós levemos para eles exortação amorosa sobre a verdade. Aqui sabe por quê? Olha para mim. Não adianta querer convencer ninguém. Paulo não tinha intenção de convencer ninguém. Paulo só foi agente de levar a palavra de Deus. É isso que Deus quer que você seja. O Evangelho é tão lindo e tão transformador que eu não preciso barateá-lo. Nem a graça. Eu também não barateio a graça. Porque ela é muito linda, muito preciosa. O Evangelho é o que é. Aqui, eu vou repetir, o Evangelho é o que é. E as pessoas precisam entender isso e aceitá-lo, porque ele é o poder de Deus para a salvação. A obra de convencimento não é nossa, é de Deus. A obra da conversão não sou eu quem faço, é Deus quem faz. Mas uma coisa aqui, eu sei que é isso que Deus faz, mas eu não posso me acovardar. Não posso me acovardar, nem me intimidar diante dos desafios que estão na minha frente. Paulo podia ter tremido, né, as pernas em falar para o Areópago, o que era muito mais importante do que Roma. E lá estava ele, com firmeza, com a sua palavra e com a sua vida, mostrando que só Jesus Cristo salva. Entendeu o que eu estou dizendo para você? Uma fé desse calibre, robusta como ela é, deve ser capaz de respeitar crenças e opiniões, sem se intimidar, apresentando o seu pensamento como que você crê, aquilo que é a verdade da palavra de Deus, mas sempre com muito respeito. Nós não nos apegamos a dogmatismo religioso, nem somos intolerantes por outro lado. Mas respeitamos aqueles que têm visões diferentes. Contudo, pregamos o Evangelho da verdade. Terceira coisa que eu preciso falar com vocês, que a nossa fundamentação é na palavra de Deus, e esse é o nosso dever. É o nosso dever fundamentar a nossa crença, a nossa pregação com vida e com palavras na palavra de Deus. A fé intelectualmente robusta não é uma fé vazia, baseada em opiniões pessoais. Eu penso isso, eu penso aquilo, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, ou até mesmo em filosofias vãs. Ela é fundamentada na palavra de Deus, ponto final. A palavra de Deus é a Bíblia Sagrada de Gênesis, Apocalipse, ponto final. Gostem ou não gostem, somos cristãos. E se somos cristãos, nós cremos na Bíblia como a palavra de Deus. Quando Paulo pregou aos atenienses, ele baseou sua mensagem na Bíblia Sagrada, na mensagem de salvação. Ele trouxe Jesus Cristo como anunciado no Antigo Testamento e agora para eles, na mensagem de uma maneira nova para os atenienses.
Ele conectou a cultura, a filosofia local com a verdade que salva, a verdade eterna. E é por isso que nós temos que ancorar a nossa pregação na palavra de Deus, que é a nossa bússola, não só espiritual, mas moral e intelectual. Quarto ponto que eu quero compartilhar com vocês. Eu preciso desenvolver uma disposição para a dúvida, para a pergunta. E esse é o nosso enfoque. Nós queremos que as pessoas perguntem. Paulo foi e disse, façam as perguntas, tenham as suas dúvidas. As dúvidas ou os questionamentos não são inimigos da fé. Observem, não são inimigos da fé, mas sim oportunidades que temos para crescer aquele que pergunta e aquele que responde. Quando os atenienses perguntaram Paulo, ele não fugiu das indagações, mas procurou de forma lógica e fundamentada respondê-las todas. Não precisamos temer as dúvidas e os questionamentos sobre a nossa fé. O filósofo René Descartes, ele fala de uma frase muito conhecida dele, todo mundo sabe da frase dele, penso, logo existo. Mas antes disso, ele faz uma série de argumentos sobre a dúvida. Quem já leu um pouquinho dele lá na faculdade, na filosofia da faculdade, vai lembrar disso. Ele fala que sem a dúvida não pode haver, em hipótese nenhuma, existência. Por isso que ele fala assim, quando eu duvido, quando eu trago as minhas dúvidas, eu penso. E quando eu penso, logo existo. Ele gasta mais tempo dizendo sobre a dúvida do que sobre a frase tão conhecida dele, penso, logo existo. Para ser um indivíduo pensante, presta atenção. A dúvida precisa estar permeando a nossa razão o tempo todo. A dúvida precisa permear o nosso pensamento, até mesmo sobre as coisas da religião e da fé. Lembrem-se que nós devemos ser como os de Bereia. Devemos estar dispostos a enfrentar as nossas próprias dúvidas, as dúvidas dos outros. Agora, sabe por que eu preciso acolher a dúvida? Porque eu creio firmemente que a verdade de Deus é infalível e ela sempre resistirá a perguntas e dúvidas. Sempre. É por isso que eu não preciso me preocupar. A verdade sempre prevalece e essa é a nossa certeza. Eu estou falando da verdade que é Jesus Cristo. Enfrentar a nós mesmos com transparência e autenticidade é uma forma clara de tornar a nossa fé robusta intelectualmente. Abre espaço para as suas questões sobre Deus e sobre a existência. E deixa a verdade de Jesus. Deixa a verdade de Jesus te acolher. Por último, eu preciso observar o impacto desse tipo de fé na nossa vida, ao nosso redor. Porque uma fé dessa gera impacto. E a fé que gera impacto é que muitos creram. Esse é o nosso alvo, de levar Jesus para que muitos creem. O resultado do ministério de Paulo e de sua fé robusta intelectualmente, especialmente lá em Atenas, de acordo com o texto, foi que alguns creram. A sua postura firme, a sua postura inteligente, a sua postura em levar a verdade adiante influenciou pessoas a voltarem para Deus, a conhecerem a verdade. E quando nós cultivamos esse tipo de fé, uma fé sólida, embasada na verdade de Deus, nós podemos impactar positivamente o mundo ao nosso redor. Aí eu posso levar outros a conhecer a verdade de Deus e é para isso que nós fomos chamados, não é, hein? Ide por todo mundo, preguem o evangelho, vão por onde vocês estiverem. Esse é o nosso objetivo, de levar e pregar o evangelho a todas as pessoas do nosso mundo. Do nosso mundo, meu e seu. Somos missionários ali onde Deus, o Pai, nos colocou. É por isso que nós somos chamados missionários, a nossa teologia missional, porque nós acreditamos que cada crente tem o seu papel importante lá no campo missionário que Deus o comissionou a viver. Eu quero encerrar. A fé intelectualmente robusta não é apenas uma questão de acreditar cegamente naquilo que nos é ensinado nos nossos dogmas e pontos teológicos. E isso não quer dizer de qualquer segmento cristão evangélico, não é isso. Mas
A nossa fé intelectualmente robusta, ela tem a obrigação, em primeiro lugar, de buscar conhecimento. Em segundo lugar, dialogar com respeito. Em terceiro lugar, fundamentar-se exclusivamente na palavra de Deus. Em quarto lugar, estar disposto a duvidar. E assim impactar o mundo com a verdade libertadora do Evangelho de Jesus Cristo. Sigamos o exemplo do apóstolo Paulo. Em especial a experiência que ele teve em Bereia e Atenas. E que a nossa fé seja sólida, racional, mas vibrante, viva, capaz de resistir aos desafios intelectuais desse novo momento que vivemos. E que Deus nos abençoe. Enquanto continuamos a crescer nessa nossa jornada de fé e que ela seja cada dia mais firmada na palavra de Deus, para a glória de Jesus e a edificação do seu reino. Amém. Ó Deus, que o Senhor venha ao nosso encontro e nos abençoe por amor ao Senhor. E que a tua graça bendita seja conosco, nos ajudando a ter essa fé que impacta pessoas onde quer que nós vamos. Uma fé séria para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém.